Bom dia, irmãos. Então, conforme uma boa parte de vocês já devem me conhecer, de quando eu vim aqui há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto, sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, também sou professor do Seminário Batista aqui do ABC, especializado na área de escatologia e também agora me especializei na área de Trindade. E eu vou, durante esses 4 domingos, a partir de hoje, na parte da manhã, fazer alguns estudos com vocês a respeito da vinda de Cristo, ou volta de Cristo, pode se chamar assim também. Vai ser um pouco diferente do que aquele estudo que eu fiz há 1 ano e meio atrás, porque da outra vez que eu vim eu abordei certinho a sequência do livro, falei bastante sobre profecias de Daniel, profecias das 70 semanas, os impérios mundiais, né? Abordei a escatologia de uma forma mais ampla. A proposta que o pastor Ari me fez nesse estudo foi focar mais a respeito no conceito da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Né? Então, durante essas 4 semanas, nós vamos ter estudos mais focados nesse assunto. Eu sou casado com a Flaviana, que é a minha esposa. É o nome mais difícil dos dois e o pastor Bruno decora. E a minha filha chama Giovana, tem uma filha de 4 anos. Tá? Elas estão lá em Boas Novas agora de manhã também. O pessoal do multimídia já pode colocar os slides aí para ir montando a apresentação. Enquanto isso, eu convido os irmãos a deixar já a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, uns 5 ou 6. O primeiro deles está lá em João 14, versos 1 a 3. Vocês já podem ir procurando o texto. Então hoje eu quero abordar a respeito do conceito de vinda do Senhor e da própria vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, que está para se cumprir em nossos dias, na era da igreja, na nossa geração talvez. Né? E onde começou essa ideia da vinda iminente do Senhor? Aí pode passar o próximo slide. Lá em João 14... versos 1 a 3, o próprio Senhor Jesus nos faz uma promessa. O texto sagrado diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Até aqui é suficiente. Então perceba que Jesus aqui, ele promete uma vinda diferente daquela que era anunciada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos vários textos, poderia citar Zacarias 14, por exemplo, onde o Messias desce dos céus, pisa nessa terra, para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. O reino messiânico, que no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, recebe o nome de milênio. Mas aqui, Jesus ele fala de uma outra vinda, uma vinda diferente. Ele diz que subiria ao Pai para nos preparar um lugar. Esse lugar é a morada eterna, que depois Paulo e João vão chamar de a Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém do Alto. E ele diz que quando esta morada estiver pronta, ele não vai vir para ficar aqui. Ele vai vir para buscar os que são seus e levar para que nós estejamos para sempre com o Senhor e possamos habitar nessa morada eterna. Então aqui, décadas antes de Paulo escrever ali a carta aos Coríntios e a carta aos Tessalonicenses, o próprio Senhor Jesus já faz a promessa do que depois vai ser chamado de arrebatamento da igreja. Essa vinda que o Senhor Jesus aqui prometeu é o arrebatamento da igreja. E ele é iminente. Mas como se dará essa vinda iminente? Então agora pode passar o próximo slide. Vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 4. O trecho completo seria de 13 a 18, mas nós vamos ler só 17 e 18. Aliás, 16 a 18. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. E assim nós vamos ver a revelação bíblica de como se dará esse retorno do Senhor e como o Senhor vai nos levar para habitar nessa morada eterna. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18, diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se. Então aqui Paulo ele já dá uma explicação mais completa, mais robusta. Depois, quem quiser um complemento a respeito desse assunto, pode ler lá também o texto de 1 Coríntios 15, versos 50 a 52. Não agora, né? Pode deixar para ler depois. Então, como se dará isso? O Senhor Jesus Cristo se levantará do seu trono e descerá dos céus. Ao mesmo tempo, a igreja, os mortos que morreram em Cristo, salvos em Cristo, serão ressuscitados, receberão corpos imortais, glorificados, indestrutíveis, semelhantes aos dos anjos, e subirão para o encontro com o Senhor nos ares, no meio do caminho. E nós, a geração que estiver viva, quando isso acontecer, teremos o nosso corpo, a nossa natureza transformada para essa mesma forma glorificada. Nos ajuntaremos aos ressurretos e também encontraremos o Senhor nos ares. E então Jesus pegará a igreja que foi conduzida pelo Espírito Santo e levará para o céu, para a morada do Pai. Essa morada eterna que Ele está preparando. Então é assim que se dará. E quando será? Né? O pastor Bruno brincou, falou que eu sei o dia da volta de Jesus. E na verdade eu sei mesmo, sabia? Vai ser 7 anos depois do arrebatamento. Então, é certeza. Aconteceu o arrebatamento, você conta 7 anos. É o dia que Jesus vai voltar. 7 anos judaicos, de 360 dias, para você saber o dia redondinho. Tá? O pessoal pode colocar o próximo slide. Quando se dará? Vamos aqui logo no capítulo seguinte, 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 10. Logo na sequência, depois de terminar de falar sobre o arrebatamento, Paulo vai nos explicar quando isso se dará. Olha o que ele diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, sobre os ímpios, eles, de repente, como dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, os salvos, irmãos, que não estão nas trevas, para que este dia não os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus, olha agora esse versículo 9 é chave. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. Então esse versículo 9 é mais uma promessa, entre várias que a Bíblia contém, de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Perceba que a tribulação é o período de ira do qual a Bíblia fala. E aqui Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira.
Nós poderíamos ler até próprio primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, vai falar isso de novo, Apocalipse 3, 10, e tantos outros textos que diz que Jesus livrará a sua igreja desse período de ira que está para ser derramado sobre a terra. Então, é iminente esse arrebatamento. Não temos como prever. Qual é a exortação que a Bíblia nos dá? Que nós andemos em santidade, servindo ao Senhor e estejamos prontos, preparados para um arrebatamento a qualquer momento. Pode passar o próximo slide. E quem não estiver pronto? Mateus 24, versos 36 a 51, ele descreve o julgamento dos ímpios que o Senhor Jesus fará em sua vinda. E lá, existem dois grupos de pessoas, os aprovados e os reprovados. E para os reprovados, eles tentam argumentar com Jesus e falar: Senhor, fizemos tantas coisas em seu nome, pregamos a tua palavra, fizemos sinais e maravilhas. E Jesus responde para eles assim: apartem-se de mim, porque nunca os conheci. E isso se relaciona um pouco com aquela parábola do trigo e o joio, que o próprio Jesus também fez. O trigo representa os verdadeiros cristãos, os salvos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. E o joio representa o falso cristão, aquele que parece crente, mas não é. Isso me lembra também Nicodemos, quando vai falar ali com Jesus em João 3. E ele diz: eu já sou um judeu piedoso, sigo a lei, faço boas obras, conheço a palavra, faço caridade. O que eu preciso para ser salvo? E aí Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Então, o que verdadeiramente salva alguém em Cristo? Nascer de novo. Não basta simplesmente ter uma fé teórica. A pessoa tem que verdadeiramente se entregar a Cristo, entregar a sua vida a Cristo. E assim o Espírito Santo irá habitar nessa pessoa e dar a ela essa experiência do novo nascimento. E o novo nascimento gera na pessoa uma nova filiação. Antes éramos filhos do mundo, filhos da ira. E a partir desse novo nascimento nos tornamos filhos de Deus pela fé, por adoção, conforme João 1 ali nos fala. Esse novo nascimento nos dá uma nova nacionalidade. Antes éramos cidadãos desse mundo. A partir de quando nascemos de novo, nós nascemos do alto. Então nós nos tornamos cidadãos da pátria celeste, da nova Jerusalém, essa mesma morada que o Senhor Jesus foi nos preparar. E essa é a diferença entre quem está preparado e quem não está. Quem está preparado é aquele que já nasceu de novo, já foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas, como a parábola do trigo e o joio nos ensina, existem muitas pessoas na igreja que só se convenceram do Evangelho, mas ainda não abriram seu coração para serem transformadas por esse Evangelho, pela ação do Espírito Santo em suas vidas. E essa diferença entre o preparado e o não preparado. E é por isso que Jesus fala a essas pessoas: nunca vos conheci. Então a palavra nos faz 3 exortações, porque como nós podemos nos preparar? Como nós devemos fazer para estarmos preparados? Pode passar o próximo slide. A primeira exortação é a exortação à santidade. E está lá em Tito 2, versos 11 a 13. Eu vou aguardar um minutinho para o pessoal poder encontrar o texto. É logo depois de Tessalonicenses. Vai segunda, aí vem Timóteo e depois já é Tito. Então, Tito 2, versos 11 a 13. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então essa é a primeira exortação que a palavra nos faz. Devemos manter uma vida de santidade enquanto aguardamos essa vinda.
A próxima exortação, que está no slide seguinte, nós encontraremos lá em Filipenses 3, 18 a 21. É a exortação à vigilância. Então, devemos viver em santidade, mas também devemos estar vigilantes. Filipenses 3, 18 a 21. O texto sagrado diz assim. Vou esperar um pouquinho, ainda estou ouvindo as páginas rolando aí. Já vão se acostumando com isso, viu? Nos meus estudos, vocês vão ler pelo menos 5 ou 6 textos. Então, já vão aprendendo a folhear a Bíblia para achar o texto rápido. Então, aqui, Filipenses 3, 18 a 21. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, olha que promessa maravilhosa. Quando o Senhor Jesus voltar, nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorioso, da mesma forma que é o corpo do Senhor Jesus, o que ele adquiriu após a ressurreição. Um corpo eterno, imortal, indestrutível, que não fica doente, que não envelhece, que não engorda. Olha que beleza, né? E no milênio nós vamos poder comer, sabia? Não vamos precisar comer, mas vamos poder comer pelo prazer da refeição. E tudo que você comer vai virar glória. Quanto mais come, mais você vai brilhar. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E a terceira exortação que nós temos é a exortação à paciência. Essa está lá em Tiago, é uma das últimas cartas ali do Novo Testamento. E Tiago, capítulo 5, versos 7 a 9. Então devemos viver uma vida em santidade, vivermos uma vida em vigilância e também vivermos uma vida paciente, aguardando com paciência em meio às dificuldades e tribulações desse mundo, o momento da vinda do nosso Senhor. Tiago 5, versos 7 a 9 diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então essas são as 3 exortações que a Bíblia nos dá de como devemos estar preparados. Devemos nos preparar vivendo uma vida de santidade, uma vida de vigilância e aguardando o Senhor com paciência. Vivendo dessa forma, estaremos preparados para o retorno do Senhor. E aqui, a partir do próximo slide, eu quero usar como ilustração a parábola das 10 virgens, que está ali em Mateus 25, versos 1 a 13. Escatologicamente falando, o evento a que essa parábola se refere se cumprirá com a nação de Israel. Mas nós podemos fazer uma aplicação espiritualizada desse trecho, extraindo os valores espirituais que podem ser aplicados à igreja. Então, no que pode ser aplicado para a igreja, essa parábola, ela nos revela a importância de estarmos preparados para a vinda do Senhor. E aí eu montei, pode deixar fixo a projeção dos slides, eu
eu montei uma parábola, talvez aí acabe cortando um pedacinho por causa da proporção que está diferente, como se fosse uma historinha, quase como uma história em quadrinhos, mostrando para vocês a história dessa parábola e o que ela se aplica para nós. Então eu vou ler aqui na sequência. A parábola das 10 virgens começa assim. Pode passar. Pode passar o slide, multimídia. O verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou outros textos dizem imprudentes, tolas ou nécias, e 5 eram prudentes. Então a parábola começa assim. Haveria um casamento, o noivo convidou 10 virgens para participar do casamento, para celebrar o casamento, participar da festa. Isso era muito comum ali na época e no contexto judaico. Mas o cortejo, ele saía e chegava sem uma hora marcada, uma hora bem definida, e já durante a noite. Então, essas virgens ficavam ali numa praça, em algum lugar, aguardando o momento que a comitiva com o noivo chegaria, sem ter um horário exatamente definido. 5 dessas virgens eram prudentes, depois nós vamos ver por quê. E as outras 5 eram imprudentes. Então, no próximo slide, agora nós vamos entender por quê. As sensatas insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Então elas tinham ali as suas lamparinas a óleo, mas não levaram óleo reserva para alimentá-las caso o óleo da candeia acabasse. Já as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor essa simbologia, mas por enquanto, entenda isso. A imprudente só tem a candeia, só tem a lamparina. Já a prudente, ela além da lamparina tem o óleo, o azeite. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Próximo slide. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ou até poderíamos traduzir de outra forma, aqui outras traduções colocam assim, no meio da noite, né, num horário inesperado, não que seja meia-noite certinho. Tá? Ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Mas olha o que vai acontecer no próximo slide. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Pode passar. E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou, ou chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. E o que aconteceu com aquelas imprudentes? O próximo slide nos conta. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E assim termina a parábola. E agora eu quero mostrar para vocês os 2 elementos principais dessa parábola. A candeia e o azeite. Candeia ou lamparina, todas elas tinham. O que a própria Bíblia nos fala sobre a candeia? Qual simbolismo, qual simbologia a candeia ou a lâmpada representa? O Salmo 119, verso 105, diz assim, Tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho.
Então aqui nós entendemos já que essa ideia de lamparina, candeia, lâmpada, é uma simbologia das Escrituras, da própria Bíblia. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, também diz isso. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então a simbologia aqui de candeia são as Sagradas Escrituras, a Bíblia. As 10 tinham candeia. O que significa isso? Todas aquelas 10 conheciam a Bíblia. Sabiam o que as Sagradas Escrituras ensinavam. Então, esse não é o diferencial entre elas. O diferencial é o outro ponto. O azeite ou o óleo, que está ali no próximo slide. O que significa o azeite ou o óleo? Ele é uma simbologia da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Da unção do Espírito Santo. Olha o que o Salmo 45, verso 7 nos diz. O teu Deus escolheu-te dentre teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Os próprios reis de Israel, Davi, Saul e dali em diante, eles eram ungidos com óleo, simbolizando a unção do Espírito Santo que era derramada sobre a vida deles. Olha o que 2 Coríntios 1, versos 21 e 22 também nos diz. Aqui é Cristo, né? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então essa presença do Espírito Santo, representada pelo óleo, ela atua como um selo na vida do cristão. Entenda esse selo nos dias de hoje como se fosse um carimbo de propriedade. Então todo aquele que entregou sua vida a Cristo e recebe o Espírito Santo para habitar em si, é como se ele tivesse um carimbo no reino espiritual escrito assim, pertence a Cristo. E é isso que a presença do Espírito Santo representa na vida do cristão. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8, depois ele vai dizer que o próprio Espírito Santo testifica em nosso espírito de que nós somos salvos. Então a presença do Espírito Santo na vida do cristão dá a ele a certeza da salvação. Ele não fica com medo, não fica em dúvidas, ele tem a certeza da salvação porque o próprio Espírito Santo que habita nele lhe fornece essa certeza e essa confiança. E Efésios 1, 13 e 14 diz assim, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então a presença do Espírito Santo é a garantia da nossa redenção. É a garantia de que quando o Senhor vier, nós seremos levados com Ele. É a garantia de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão quando o Senhor voltar. E esse é o diferencial entre aquelas 5 virgens prudentes e entre as insensatas. Porque 5 delas, além da candeia, de conhecer a Escritura, elas tinham o óleo. Elas tinham o azeite, que é a presença do Espírito Santo habitando nelas. E é essa presença que as capacitou para que no momento quando o Senhor chegasse, quando o noivo chegasse, elas estivessem prontas para acender as suas candeias e acompanhar o noivo. Então esse é o diferencial entre aquele que está pronto para a vinda do Senhor e para aquele que não está pronto. Pode passar o próximo slide. E essa ideia se sintetiza lá na segunda carta de Pedro, uma das últimas cartas ali do Novo Testamento, onde o apóstolo Pedro nos explica com muita propriedade o porquê o Senhor Jesus não voltou até agora. Já se faz quase 2000 anos que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Por que ele não voltou até agora? O apóstolo Pedro nos explica muito bem isso. 2 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 3, versos 3 a 14. Olha o que o apóstolo Pedro vai nos revelar. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram,
tudo continua como desde o princípio da criação. Vou fazer uma pausinha aqui. Não é isso que muitos céticos dizem hoje? Muitos ateus dizem hoje, pessoas que militam contra o evangelho? Ah, cadê Jesus que não voltou até agora? Está atrasado, o caminho deve ser muito longe, né? Coisa desse tipo, esse tipo de zombaria. E isso já era previsto nas Escrituras. O apóstolo Pedro, no primeiro século, já nos afirmava que chegaria dias em que isso iria acontecer. Mas olha o que ele também nos revela, verso 5 em diante aqui. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, com o dilúvio, né? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui, outra pausa aqui, Pedro nos explica por que o Senhor Jesus não voltou até agora. Porque ainda existem pessoas que hão de se converter quando ouvirem o Evangelho. E Jesus sabe exatamente quem são essas pessoas e quantas são. Então, quando todas essas pessoas já tiverem ouvido o Evangelho, é o momento em que o Senhor Jesus irá retornar. Tudo isso está dentro do controle de Deus, da presciência dele, da soberania dele. Não é uma coisa aleatória, né? Jesus, certo dia, ele acorda de mau humor e ele fala assim, vou voltar hoje. Enjoei de ficar aqui no trono. Não é assim, irmãos. Deus tem um plano. E esse plano é cumprido em detalhes. E Deus executa esse plano de forma soberana, né? Então é por isso que o Senhor ainda não voltou. E como será destruída essa criação? Olha o que o apóstolo Pedro nos fala do verso 10 em diante. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esse apressando não quer dizer que nós temos o poder de fazer Jesus voltar mais rápido. Ele quer dizer assim, vivendo ansiosamente, aguardando com grande expectativa o momento da vinda. Essa é a ideia que Pedro aqui quer passar. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, essa é a exortação final. E para a reflexão de vocês, encerrar esse estudo, eu deixo o conteúdo desse próximo slide, o último. Pode colocar aí. Você está pronto para a volta de Cristo? Não precisa responder. Responda para si mesmo em seu coração. Se você realmente está pronto, tem essa certeza de se Jesus voltar agora, eu vou subir com Ele. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se você não está, é o momento de você consertar a sua situação com Deus. É o momento de você rever a sua vida, rever o seu procedimento e mudar a sua vida, para que você esteja pronto para a volta do Senhor. Amém?